Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a série Quem é Você, Alaska? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo porque isso me ajuda muito e vamos falar de Quem é Você, Alaska. Quem é Você, Alaska é um livro do John Green, que é o autor também de A Culpa é das Estrelas, que acho que foi o livro e o filme que fizeram ele bombar, mas muito tempo antes de A Culpa é das Estrelas, o John Green já estava escrevendo livros. E Quem é Você, Alaska foi o seu primeiro livro, que foi lançado em 2005. Na época, né, o livro ganhou vários prêmios, ele se destacou muito e eu acho que ele foi um dos responsáveis por bombar novamente o gênero de Young Adult, né, que é esse gênero jovem adulto. Quem é Você, Alaska, A Culpa é das Estrelas e muitos outros livros depois disso se encaixam, né? É um gênero que nem existia quando Harry Potter foi lançado, mas que Harry Potter totalmente se encaixa. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Quem é Você, Alaska e também sobre a série que vai ser adaptada a partir do livro e que vai estrear ainda em 2019. Ela vai ser lançada pelo Hulu, que é um serviço de streaming lá dos Estados Unidos. Não tem previsão de chegar aqui no Brasil ainda, infelizmente, né? A gente ainda não sabe se alguém aqui do Brasil vai acabar comprando essa série. Eu acredito que provavelmente não. Eu acho que é uma série um pouco obscura, até pelas temáticas que o livro vai falar, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas, né, a esperança é a última que morre. Quem é Você, Alaska foi o meu livro favorito por muitos e muitos anos, assim. Foi o primeiro livro do John Green que eu li. Eu me apaixonei, eu era viciada nesse livro. Foi um livro que eu acho que mudou a forma com que eu enxergo livros, com que eu enxergava literatura. Muitas coisas, né? O John Green, ele tem um jeito de conversar com o público jovem que é muito dele. Eu acho que ele tem uma voz muito única e eu acho que ele tem uma forma de lidar com algumas questões, com algumas temáticas que faz a gente se identificar com essas temáticas, mesmo que elas não necessariamente estejam ligadas com a nossa realidade de fato. Eu me apaixonei pelo John Green, ele foi um escritor muito importante, por muito tempo ele foi um dos meus escritores favoritos, inclusive. Já li todos os livros dele praticamente, gosto de muitos, não gosto tanto de outros, mas eu tentei reler Quem é Você, Alaska esse ano por conta da série e eu confesso que rolou uma decepção muito grande. É engraçado, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas é engraçado porque em Quem é Você, Alaska, o livro fala bastante sobre a idealização de alguma coisa, né? Sobre como a gente muitas vezes idealiza uma pessoa ou uma coisa, um livro, com as nossas expectativas e com as coisas que a gente acha e com o jeito que a gente pensa. E eu acho que eu idealizei Quem é Você, Alaska também por muito tempo, porque eu li e foi essa experiência tão transformadora na minha vida que quando eu fui reler, eu já não me conectei da mesma forma com o livro e a experiência foi completamente diferente e eu acho que foi até decepcionante, mas tudo por causa dessa idealização que eu criei, que no final das contas é uma das mensagens que o livro passa, sobre a gente não idealizar as pessoas e a gente não idealizar as coisas. Então eu acho que de uma forma ou de outra, o John Green, ele mais uma vez consegue entregar essa mensagem, essa metáfora da forma mais real possível, né? Então, eu queria só compartilhar com vocês essa experiência, porque foi muito doido pra mim. Eu acho que Quem é Você, Alaska continua sendo um dos meus livros favoritos, mas acho que agora eu enxergo ele de outra forma. Eu acho que a importância dele na minha vida nunca vai ser substituída, porque eu nunca mais vou ter 18 anos lendo um livro do John Green. Quando a gente cresce, a gente também vai enxergando as coisas de outras formas, e eu acho que isso também é um questionamento e um pensamento muito válido. Então, em Quem é Você, Alaska, a gente vai conhecer o Miles Halter, que é um garoto que vai ser interpretado pelo Charlie Plummer. O Charlie Plummer, ele é um cara bem estranho fisicamente falando, assim, ele não é feio, mas ele também não é necessariamente um galã, mas eu acho que ele se encaixa muito bem com a imagem que eu tinha do Miles, porque o Miles é esse garoto meio esquisito, meio introvertido, e o Miles é um garoto que gosta muito de últimas palavras, ele é viciado em últimas palavras, em conhecer as últimas palavras de pessoas famosas e de entender qual era esse significado dessas últimas palavras na vida daquela pessoa e na história de uma forma geral. Então ele é um cara bem peculiar e o Charlie Plummer também é, e inclusive eu acho que isso é uma curiosidade muito legal. Eles criaram um Instagram pra série, né, o Instagram oficial da série, e todas as fotos do Instagram foram tiradas pelo Charlie Plummer. Então ele tava lá com a câmera dele, ia tirando foto do elenco durante as gravações e tudo mais, e aí eles iam compartilhando isso. Então é engraçado, porque ele mesmo não aparece nas fotos, porque obviamente ele que tava tirando, mas a gente tem uma visão muito diferente do que foi a produção dessa série. E eu acho que isso já me fez gostar muito
dessa produção, por mais que eu tenha tido essa decepção com o livro. Então o Miles é um garoto que vai ser transferido de uma escola na Flórida para uma escola em Arizona, né, em Culver City, e é uma escola meio internato, onde ele vai começar a morar lá na escola, né, ele vai ter o dormitório dele e tudo mais, e lá ele vai conhecer um grupo de amigos novos que vai mudar a forma com que o Miles, ele enxerga a vida. E de qualquer forma, como eu falei, o Miles ele é viciado em últimas palavras e ele principalmente está em busca do seu grande talvez. The Great Perhaps, que é uma coisa que eles falam bastante no livro e a gente já viu no trailer da série, inclusive, ele falando um pouco sobre isso, que é o seu grande motivo, o seu grande propósito da vida. O livro, ele é bastante filosófico em alguns sentidos, ele fala bastante sobre a nossa própria existência, sobre a forma com que a gente vê as coisas e recebe os acontecimentos e tudo que rola com a gente. E eu acho que a série vai seguir bastante esse conceito. E aí na escola o Miles vai conhecer o Chip, que na verdade também é conhecido como Coronel, que é o seu colega de quarto e vai rapidamente se tornar o seu melhor amigo. Na série ele vai ser interpretado pelo Danny Love e o Coronel, ele é o típico melhor amigo, companheiro, leal, ele tem ali algumas questões que fazem a lealdade, a amizade ser uma das coisas mais importantes pra ele. E o Coronel também vai ser a pessoa que vai apresentar o Miles pro Takumi e pra Alaska, que é a nossa personagem aí de interesse principal. O Takumi vai ser interpretado pelo Jay Lee e a Alaska vai ser interpretada pela Christine Frossetti, que vocês devem conhecer de Sierra Burgess é uma Loser e também de The Society, né? Eu tô bem feliz que ela vai fazer uma personagem principal pra variar um pouquinho, né? Porque ela sempre acaba ficando ali como uma personagem secundária, mas ela vai ter bem aquele estilinho que a gente viu em Sierra Burgess é uma Loser, de ser uma garota que tem tudo pra ser popular, é linda, é engraçada, é divertida, é extrovertida. E aí ela tem ali algumas outras questões, alguns mistérios, né, alguns segredos que ela esconde e que com o passar da história a gente vai começar a descobrir, começar a entender um pouco mais sobre esses segredos. O Miles, ele rapidamente se torna literalmente obcecado pela Alaska, né? Ele desenvolve uma crush nela e ela nunca responde essa crush porque ela tem um namorado, ela tem outros interesses, ela tem aquele estilo de garota que se interessa por caras mais velhos e que já não estão na escola e são descolados e etc. E o Miles, ele vai viver nessa sombra desse namorado da Alaska, mas criando sempre esse relacionamento, tendo alguns momentos mais íntimos com ela, que vão levar ao desenvolvimento da história de uma forma geral. Eu acho que Quem é Você, Alaska é muito mais uma história sobre sentimentos e percepções da vida e questionamentos do que necessariamente sobre acontecimentos, do que sobre uma coisa que vai ter um começo, meio e fim, né? Por mais que, óbvio, a gente tem ali um plot twist no final, a gente tem uma grande situação, um choque no final que vai fazer a gente ficar de boca aberta ali, querendo entender tudo que acontece. Eu acho que dentro da história a ideia é sempre trazer esses questionamentos e todas essas coisas que a gente pensa da vida e que os adolescentes pensam da vida e como eles enxergam tudo que rola. Então eu acho que é uma série bem mais não tão cheia de ação, né, digamos assim. É óbvio que eu acho que para transformar em série, eles vão colocar mais acontecimentos, eles vão colocar mais coisas de fato, mais história. E o John Green, ele sempre disse que Alaska é um livro que ele gosta muito, mas que ele gostaria de mudar muitas coisas que estão escritas no livro, porque desde que ele escreveu o livro lá em 2005, há 14 anos atrás, ele já mudou a forma com que ele enxerga várias coisas, e eu acho que a série de Alaska é uma forma que ele vai encontrar de fazer algumas pequenas modificações que talvez vão atualizar a história e vão fazer ela ser menos decepcionante, talvez, para pessoas como eu, por exemplo, que leram o livro há muito tempo e tinham uma imagem muito clara do livro que não é tão real assim. Então eu tô bem animada para ver possíveis mudanças que o John Green vai fazer. Eu também tô animada pra ele explorar esses outros personagens, né? Tanto o Takumi quanto o Coronel são personagens que acabam ficando muito em segundo plano e meio que em prol da Alaska e do Miles e do que eles fazem e do que acontece com eles. Então eu espero que na série eles consigam explorar mais esses outros personagens e que eles não sejam simplesmente personagens secundários, mas que eles ajam como personagens principais. Pelo trailer, a gente viu que cada um dos personagens vai ter os seus questionamentos sobre a vida. A gente tem ali as frases que cada um fala, que são realmente questionamentos sobre o que eles estão passando. Então eu espero que cada um deles tenha o seu próprio arco de história, que seja desenvolvido, que tenha realmente um foco assim mais desenvolvido
porque eu acho que isso vai ajudar a tornar a série mais dinâmica, porque como eu falei pra vocês, o livro é um livro que não acontece muita coisa o tempo inteiro, é um livro mais de diálogos e de questionamentos mesmo. Mas eu acho que de uma forma ou de outra eu tô muito empolgada pra assistir essa série, são anos que a gente tá esperando essa adaptação. O John Green já teve 2 livros adaptados pro cinema, né, que é Cidades de Papel e, obviamente, A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas eu gosto muito da adaptação, mas Cidades de Papel eu não gosto tanto, então eu tô bem animada pra ver uma outra história dele ganhar vida, num formato diferente agora, que vai ser na televisão, com atores que eu acho que tem muito a ver com os personagens, eu acho que vão dar muito certo nessa interpretação dos personagens. E também o outro livro dele, né, que é o livro mais recente, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, então se vocês quiserem assistir, podem clicar aqui. O Tartarugas Até Lá Embaixo também vai ganhar uma adaptação pro cinema, mas que ainda não teve muito mais desenvolvimento, só foi anunciado e a gente ainda tá esperando saber quem vai ser o elenco e etc, mas é um que eu tô bem animada também, porque é uma história completamente diferente de tudo que o John Green já tinha escrito. Ah, e claro, um detalhe importante, né, que eu não poderia deixar de falar, é que o Jordan Connor, que é o nosso querido Sweet Pea de Riverdale, vai estar na série. Ele vai ser aparentemente um personagem bem coadjuvante, mas ele está previsto para aparecer em todos os episódios da série, então eu não sei até que ponto ele vai ser tão coadjuvante assim, mas tô bem animada pra ver ele fazendo um personagem diferente do Sweet Pea, acho que vai ser bem legal. E óbvio que, né, só de ver ele em uma outra produção que não seja o Riverdale já me deixa bem animada. Então não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais são as suas expectativas para a série de Quem é Você, Alaska. A série tem previsão de estreia no dia 18 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos. E se ela for chegar aqui no Brasil, eu com certeza vou comentar com vocês, compartilhar com vocês as datas e tudo mais. Então é isso, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!